O retrato de Dorian Gray, capítulo 7. Por uma razão ou outra, o teatro estava repleto naquela noite. O gerente judeu que os recebera na porta irradiava de uma orelha a outra num sorriso oleoso, trêmulo. Escoltou-os até o camarote numa espécie de humildade pomposa, acenava as mãos gordas, enfeitadas de joias, e falava no tom mais alto da voz. Mais do que nunca, Dorian abominou-o. Sentia-se como se tivesse vindo procurar Miranda e encontrasse Caliban. Lord Henry, ao contrário, pareceu gostar muito dele. Foi pelo menos o que declarou e insistiu em apertar-lhe a mão e assegurar a ele que se sentia orgulhoso em conhecer o homem que descobrira um verdadeiro gênio e falira por causa de um poeta. Hallward divertiu-se observando os rostos na plateia. O calor opressivo, terrível, e os raios de sol imensos em labaredas qual dálias monstruosas com pétalas de fogo amarelo. Na galeria, os jovens haviam tirado os casacos, os coletes e os pendurado na amurada. Conversavam entre si, de um lado a outro do teatro, e compartilhavam as laranjas com as garotas vistosas sentadas junto a eles. Na plateia, riam algumas mulheres, vozes horríveis, estridentes, dissonantes. No bar, o som do espocar de rolhas. Que lugar para encontrar uma divindade, não? Foi aqui que eu a encontrei. E ela é divina, transcende as coisas mortais. Quando representa, nos esquecemos de tudo. Esse povo comum, bravo, de rostos ásperos e gestos brutos, torna-se muito diferente quando ela está no palco. Senta-se em silêncio e assiste. Choram, riem quando ela quer que chorem, riam. Ela os faz suscetíveis tanto quanto um violino. Ela os espiritualiza e nos sentimos com a mesma carne, o mesmo sangue de todos. Lord Henry esquadrinhava com seus binóculos de ópera os ocupantes da galeria. Com a mesma carne? Espero que não. Não ligue para ele, Dorian. Sei o que você quer dizer e acredito nessa garota. Quem quer que você ame deve ser maravilhosa e qualquer menina que possua o efeito que você descreve deve ser refinada, nobre. Espiritualizar a idade de uma pessoa é algo que vale a pena fazer. Ela é capaz de dar alma aos que vivem sem alma, é capaz de criar o sentido da beleza nas pessoas de vidas sórdidas e feias, se é capaz de arrancá-las do egoísmo e emprestar-lhes lágrimas que não lhes pertencem, é digna de toda a sua adoração. É digna da adoração do mundo. Esse casamento está correto. No início não pensava assim, mas agora admito. Foi para você que os deuses fizeram Sibyl-Vane. Sem ela você estaria incompleto. Dorian Gray apertou a mão de Basil. Obrigado, Basil. Sabia que você me compreenderia. Harry é muito cínico, me aterroriza. Olhem, a orquestra. É horrível, mas só toca por 15 minutos. Depois a cortina sobe e vocês verão a menina a quem darei minha vida. A quem tenho dado tudo o que há de bom em mim. Um quarto de hora depois, em meio a uma agitação de aplausos extraordinária, Sibyl-Vane pisou no palco. Verdade, era mesmo uma criatura adorável de olhar. Uma das mais adoráveis, pensou Lord Henry, que jamais vira. Naquela graça tímida, naqueles olhos espantados, havia algo de uma corça. Um rubor tênue como a sombra de uma rosa num espelho de prata, tomou-lhe as maçãs do rosto quando ela lançou o olhar àquele teatro repleto, entusiástico. Basil Hallward saltou, ficou de pé, começou a aplaudir. Imóvel, como quem está num sonho, Dorian Gray sentado fitava-a. Através dos binóculos, Lord Henry bisbilhotou, murmurou. Um encanto, um encanto. O cenário era um salão em casa de Capuleto e Romeu entrara num traje de peregrino com Mercúrio e outros amigos. A banda, tal como estava, tocou alguns compassos musicais e a dança começou. Em meio àquela multidão de atores desajeitados, andrajosos, Sibyl-Vane movia-se, criatura de um mundo mais requintado. O corpo deslizava, ela dançava como a planta que desliza na água. As curvas do pescoço eram curvas de um lírio branco. As mãos pareciam feitas de marfim fresco. Mas, curioso, ela estava apática. Não mostrou sinal de alegria quando os olhos foram encontrar Romeu. As poucas palavras da fala... Ofendeis vossa mão, bom peregrino, que se mostrou devota e reverente. Nas mãos dos santos pega o paladino. Esse
é o beijo mais santo e conveniente. E o curto diálogo que se segue foram proferidos de um modo absolutamente artificial. A voz exótica era, porém, do ponto de vista do tom, completamente falsa. Do colorido estava errada. Tirara do verso toda a vida. Fez irreal a paixão. Ao observá-la, Dorian empalideceu. Intrigado, ansioso. Os amigos não ousaram dizer-lhe palavra. A eles ela parecia de absoluta incompetência. Estavam por demais desapontados. Mesmo assim, sentiam que o verdadeiro teste para qualquer Julieta seria a cena da sacada no segundo ato. Esperaram. Se fracassasse, então, não haveria nada para ela. Sob o luar ao sair, estava encantadora, inegável. A teatralidade, porém, da interpretação, insuportável e, com o prosseguir, piorou. Os gestos fizeram-se absurdos de tão artificiais. Em tudo que dizia, punha demasiada ênfase. A passagem tão linda. Sabê-lo bem, a máscara da noite me cobre agora o rosto. Do contrário, um rubor virginal me pintaria, de pronto as faces, pelo que me ouviste dizer neste momento. Foi proclamada com a precisão dolorosa de uma colegial que aprendeu a recitar com um professor de elocução de segunda categoria. Quando, na sacada, debruçou sobre a amurada e chegou aos maravilhosos versos: muito embora vejas, toda a minha alegria não me alegra. Aliança desta noite, e refletida foi por demais, precipitada, súbita, tal qual como o relâmpago que deixa de existir, antes que dizer possamos. Ei-lo, brilhou. Boa noite, meu querido. Que o hálito do estio amadureça esse botão de amor, porque ele possa numa flor transformar-se delicada, quando outra vez nos virmos. Proferiu as palavras como se para ela não transmitissem qualquer significado. Não era nervosismo. De fato, longe de estar nervosa, ela estava por demais autocontida. Era simplesmente arte de má qualidade. Ela era um completo fracasso. Até mesmo a plateia comum, inculta da galeria, perdeu o interesse na peça. Ficaram irrequietos, começaram a conversar em voz alta, a assoviar. O gerente judeu, em pé atrás do balcão da primeira classe, batia com os pés, xingava enfurecido. A única pessoa a não se emocionar era a própria menina. Ao terminar o segundo ato, brotou a tempestade de vaias. Lord Henry levantou-se da poltrona, vestiu o casaco. Ela é linda, Dorian, mas não sabe representar. Vamos embora. A voz do rapaz veio dura, amarga. Eu vou assistir a peça até o fim. Sinto muitíssimo tê-lo feito desperdiçar uma noite, Harry. Peço desculpas aos dois. Meu caro Dorian, eu pessoalmente creio que a senhorita Vane talvez esteja adoentada. Melhor que estivesse mesmo. Embora a mim me pareça fria, insensível, mudou muito. Ontem à noite foi uma grande artista. Hoje é um reles lugar comum, uma artista medíocre. Não fale assim de alguém que você ama, Dorian. O amor é mais maravilhoso do que a arte. Os dois são meras formas de imitação. Agora vamos embora. Dorian, não creio que você deva ficar um minuto mais. Não é bom para o moral assistir a representações de baixa qualidade. Além disso, não creio também que você queira que sua mulher continue representando. Portanto, que importa se ela se parece uma boneca de madeira interpretando Julieta? Ela é mesmo adorável e, se conhecer tão pouco da vida quanto de teatro, será uma experiência deliciosa. Existem apenas dois tipos de pessoa verdadeiramente fascinantes. As pessoas que sabem tudo e as que não sabem nada. Céus! Meu caro menino, não seja trágico! O segredo de permanecer jovem é jamais sentir qualquer emoção inconveniente. Vamos ao clube, eu, você e Basil. Vamos fumar cigarros e beber a beleza de Sybil Vane. Ela é linda. O que mais você pode querer? Vá embora, Harry. Eu quero ficar só. Basil, vá também. Será que vocês não percebem meu coração partido? Lágrimas cálidas marejaram-lhe os olhos. Os lábios tremeram. Dorian correu até o fundo do camarote. Apoiou-se na parede, escondeu o rosto com as mãos. Vamos, Basil. Estranha ternura na voz de Lord Henry. Os dois saíram juntos. Momentos depois, acenderam-se as luzes da ribalta, a cortina subiu para o terceiro alto.
Dorian Gray voltou para o assento. Parecia pálido, orgulhoso, indiferente. A peça arrastou-se, parecia interminável. Metade da plateia já se fora ao tropel das botas pesadas, aos risos. Grande fiasco geral. O último ato foi encenado para uma galeria quase vazia. Com risadinhas, alguns resmungos, a cortina desceu. Assim que tudo terminou, Dorian Gray apressou-se aos bastidores, foi à sala de espera. Lá estava a jovem, só. No rosto, uma expressão de triunfo, os olhos iluminados com fogo exótico. Uma radiância a envolvia. Os lábios entreabertos sorriam de algum segredo oculto. Quando Dorian entrou, ela o fitou. Tomou-a uma expressão de alegria infinita. Dorian, como eu representei mal hoje? Surpreso, Dorian a fitava. Horrível, horrível. Foi horrendo. Você está doente? Não faz ideia do que foi. Você não faz ideia do que eu sofri? Dorian. E demorou-se naquele nome. Na voz a música asperada num fôlego longo, como se para as pétalas vermelhas daquela boca fosse mais doce do que o mel. Dorian, pensei que você fosse compreender. Mas agora você compreende, não? Compreender o quê? Por que estive tão mal essa noite? Por que estarei sempre mal daqui por diante? Por que jamais interpretarei bem novamente? Porque você está doente, suponho. Quando estiver doente, não trabalhe. Você se faz de ridícula. Meus amigos se entediaram. Eu me entediei. Ela parecia não ouvi-lo. De alegria estava transfigurada. Dominava-a um êxtase de felicidade. Dorian, antes de conhecê-lo, representar era a única realidade de minha vida. Eu vivia apenas no teatro. Para mim, o teatro era real. Uma noite eu era Rosalinda, na outra Pórcia. A alegria de Beatriz era minha alegria, e as tristezas de Cordélia eram minhas também. Eu acreditava em tudo. O povo comum que representava comigo parecia deuses para mim. Meu mundo eram os cenários pintados. Tudo o que eu conhecia eram as sombras e as julgava reais. Você chegou, oh, meu lindo amor, e libertou minha alma da prisão. Ensinou-me o que é a verdadeira realidade. Hoje à noite, pela primeira vez na vida, vi além do vazio da simulação, da tolice do préstio vão em que sempre representei. Hoje à noite, pela primeira vez, tive consciência de que Romeu era repulsivo, velho, pintado, e que era falso o luar do pomar, e o cenário vulgar, e irreais as palavras que tinha que falar. Não eram palavras minhas, não era o que eu queria dizer. Você me trouxe algo mais elevado, algo de que a arte não passa de um reflexo. Você me fez compreender o que é o verdadeiro amor. Meu amor, príncipe formoso, príncipe da vida. Não suporto mais as sombras. Você é para mim muito mais do que a arte jamais o será. O que eu faria com os fantoches de uma peça? Quando entrei em cena hoje à noite, não consegui compreender porque tudo se esvaíra de mim. Pensei que a noite seria maravilhosa e descobri que não conseguia fazer nada. De repente, revelou-se em minha alma o significado de tudo aquilo. Conhecê-lo foi belo. Ouvi vaias. Sorri. O que sabiam de um amor como o nosso? Leve-me com você, Dorian. Leve-me com você para onde possamos ficar a sós. Odeio o palco. Posso imitar uma paixão que não sinto, mas não posso imitar uma paixão que queima como fogo. Oh, Dorian, você entende agora o que isso significa? Mesmo que conseguisse imitá-la, seria para mim uma profanação brincar com o fato de estar apaixonada. Você me fez percebê-lo. Dorian atirou-se no sofá. Afastou o rosto em lamúria. Você matou meu amor. Síbio olhou-o em espanto e riu. Ela foi até ele. Os dedinhos afagaram-lhe os cabelos. Ajoelhou-se, comprimiu-lhe a mão contra os lábios. Dorian afastou as mãos. Um arrepio o percorreu. Depois levantou-se, dirigiu-se à porta. É verdade. Você matou meu amor. Você costumava mexer com minha imaginação e agora nem mesmo mexe com minha curiosidade. Você já não produz efeito algum. Eu a amava porque você era maravilhosa, porque possuía genialidade e intelecto, porque realizava os sonhos dos grandes poetas, dava forma e substância às sombras da arte.
Você jogou tudo fora. Você é superficial, é maçante. Meu Deus! Eu estava tão louco de amor por você, que tolo fui. Você já não é mais nada para mim. Não haverei nunca mais. Não pensarei em você nunca mais. Jamais mencionarei seu nome. Você não faz ideia do que já significou para mim um dia. Você... é insuportável rememorar. Gostaria de jamais tê-la visto. Você estragou o romance da minha vida. Você deve conhecer muito pouco do amor se diz que o amor estragou sua arte. Sem sua arte você não é nada. Eu a teria feito famosa, esplêndida, magnífica. O mundo a teria adorado e você recebido o meu nome. O que você é agora? Uma atrizinha de terceira categoria com um rostinho bonito. A jovem embranqueceu, estremeceu. Comprimiu as mãos entrelaçadas. Você não fala sério, Dorian. Você está encenando. Encenando? Encenar é com você. Você encena tão bem. De joelhos, Síbil levantou-se e no rosto, com uma expressão lastimável de dor, atravessou a sala. Foi até ele. Posou o braço no braço de Dorian. Olhou-o nos olhos. Dorian empurrou-a. Não me toque. Um lamento surdo irrompeu de Síbil. Ela atirou-se aos pés de Dorian e ali ficou como uma flor esmagada. Dorian, não me deixe, Dorian. Perdoe-me por ter representado tão mal. O tempo todo eu pensava em você, mas eu vou tentar. É verdade, eu vou tentar. Meu amor por você me tomou tão de repente. Creio que jamais o teria percebido se você não tivesse me beijado, se não tivéssemos nos beijado. Me beije de novo, meu amor. Não vá embora. Seria insuportável. Não vá embora. Meu irmão... Não é nada. Ele não falou por mal, foi por brincadeira. Mas você... Será que você é incapaz de me perdoar pelo que houve hoje à noite? Eu trabalharei com afinco, tentarei melhorar. Não seja cruel comigo apenas porque eu amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Afinal, essa foi a única vez que eu lhe desagradei. Mas você tem razão, Dorian. Eu deveria ter me exposto mais como artista. Foi tolice de minha parte, mas não pude evitá-lo. Dorian, não me deixe. Não me deixe. Uma crise de soluços apaixonados veio asfixiá-la. Ela dobrou-se no chão como um objeto ferido. E Dorian Gray, os olhos lindos, olhou-a de cima para baixo, e os lábios esculpidos tornearam em requintado desdém. Há também algo de ridículo nas emoções de quem já não se ama. A Dorian, Síbil Vane parecia absurda de tão melodramática. Aquelas lágrimas e soluços o aborreciam. Vou-me embora. Não desejo ser indelicado, mas será impossível vê-la de novo. Você me decepcionou. Em silêncio, Síbil chorava e não deu resposta. Apenas aproximou-se de rastejo. Estenderam-se as mãozinhas cegas, pareciam ir buscá-lo. Dorian girou nos calcanhares e saiu da sala. Instantes depois já não se encontrava mais no teatro. Para onde ia, mal sabia. Lembrou-se de vagar por umas ruas mal iluminadas, de passar por arcos sombrios, de sombras escuras, por casas de aspecto suspeito. Mulheres de vozes roucas e de risos rudes chamaram-no. Bêbados cambalearam pelo caminho, xingando, conversando sozinhos, qual macacos monstruosos. Em degraus, viu crianças grotescas apinhadas, ouviu ganidos e juramentos em bandas obscuras. Ao quase romper da alvorada, descobriu-se perto de Covent Garden. A escuridão ergueu-se e, avermelhado em rajadas tênues de fogo, o céu esvaziou-se, pérola perfeita. Carroças gigantescas, repletas de lírios balouçantes, roçagavam lentas pela rua vazia, lustrosa. O ar, pesado com o perfume das flores, cuja beleza pareceu trazer-lhe o anódino para sua dor. Dorian prosseguiu, entrou no mercado e viu homens a descarregar carroças. Um carreteiro de bata branca ofereceu-lhe cerejas. Dorian agradeceu, pensou em por que teria o homem recusado dinheiro em pagamento e começou a comê-las apático. Haviam sido colhidas à meia-noite e o frescor da lua as penetrara. Uma fila de garotos comprida, que carregava cestões de vime com tulipas listradas, rosas vermelhas e amarelas, desfilava diante dele a costurar o caminho por entre imensas pilhas de legumes cor verde jade. Debaixo do pórtico, de pilastras cinzas desbotadas,
Uma tropa de moças de cabeças descobertas e enxovalhadas vagabundeava à espera do final do leilão. Outras aglomeravam-se junto às portas vai-vem do café na piazza. Os cavalos das carroças, pesadões, chegavam mansos, estrepitavam nas pedras irregulares, sacudiam sinetas e arreios. Alguns cocheiros, deitados, dormiam sobre uma pilha de sacas. Com os pescoços cor de íris, com pés cor-de-rosa, os pombos percorriam o lugar, catando sementes. Um instantinho depois, Dorian acenou para um cabriolé. Foi para casa. No degrau da porta, por momentos, permaneceu. De um lado a outro, viu a praça silente, as janelas vazias de persianas cerradas e cortinas arregaladas. O céu agora era pura opala. Contra o céu, qual prata, reluziam os tetos das casas. De certa chaminé, do outro lado da rua, subia um rolo ralo de fumaça que enroscava num fio violeta pelo ar cor de nácar. No imenso lampião veneziano dourado, espólio de alguma bargaça de doge, pendurado no grande corredor da entrada, revestido em painéis de carvalho, luzes ainda ardiam em 3 jatos tremulantes. Pétalas azuis, tênues de labareda, pareciam debruadas em fogo branco. Dorian apagou-as, atirou chapéu e capa sobre a mesa, passou pela biblioteca rumo à porta do quarto. Uma câmara octagonal, grande, no rés do chão, que ele, em sua recém-sensibilidade por luxo, mandara decorar a seu gosto, em que pendurara algumas tapeçarias do Renascimento, curiosas, encontradas num sótão fora de uso, guardadas no Selby Royal. Ao girar a maçaneta da porta, o olho foi bater no retrato pintado por Basil Hallward. Recuou sobressaltado, como se surpreso. Em seguida, entrou no quarto e parecia algo intrigado. Depois de liberar a botoeira do casaco, pareceu hesitar. Por fim, voltou, foi até o quarto, examinou-o. A luz tênue e suspensa, que se debatia nas cortinas de seda cor de creme, o rosto pareceu a ele algo mudado. A expressão parecia diferente. Havia, dir-se-ia, na boca um toque de crueldade. Com certeza era estranho. Dorian virou-se, caminhou até a janela, suspendeu a persiana. O claro alvorecer inundou o aposento e afastou as sombras fantásticas para os fuscos dos cantos, onde permaneceram em arrepios. A expressão estranha, porém, que notara no rosto do retrato parecia permanecer ainda mais intensa. A luz do dia, tremulante, ardente, exibiu-lhe as linhas da crueldade ao redor da boca, com a clareza de quem olha no espelho depois de ter cometido algo horrível. Dorian recuou em cima da mesa, apanhou um espelho oval, emoldurado em cupidos de marfim, um dos muitos presentes recebidos de Lord Henry, e, apressado, olhou-se naquelas profundezas polidas. Não havia linha alguma a retorcer-lhe os lábios vermelhos. O que significava aquilo? Esfregou os olhos, aproximou-se do quadro, examinou-o novamente. Ao contemplar o quadro real, não viu sinais de mudança, mas, não havia dúvida, toda a expressão se alterara. Não se tratava de simples fantasia. A coisa estava ali, aparente, horrível. Atirou-se numa poltrona, começou a pensar. De repente, chispou-lhe à mente o que dissera no ateliê no dia em que Basil Hallward acabara o quadro. Claro, lembrava-se muito bem. Manifestara um desejo louco para que ele permanecesse jovem e o retrato envelhecesse, para que sua beleza permanecesse imaculada e o rosto na tela suportasse o peso de suas paixões, de seus pecados. Que fosse a imagem pintada a encarquilhar com os sulcos do sofrimento, do pensamento, e ele a manter o desabrochar, a graça delicada de uma infância recém-consciente. Não fora então o desejo satisfeito? Não, coisas assim são impossíveis. Monstruoso parece até mesmo pensar nelas. Mas, mesmo assim, ali estava diante dele o quadro com o toque de crueldade na boca. Crueldade? Fora ele cruel? Fora culpa dela, não dele? Sonhara com uma grande artista, dera seu amor a ela porque a julgara magnífica, e ela o decepcionara. Fora superficial, indigna, mas tomou mesmo assim uma sensação de remorso infinito ao lembrar-se da jovem jogada a seus pés aos soluços, como uma criancinha. Lembrou-se da aspereza com que a olhara. Por que o haviam feito assim? Por que recebera uma alma dessas? Mas ele também sofrera. Durante as 3 horas terríveis por que durou a peça, viveu séculos de dor, eras e mais eras de tortura. Sua vida valia a vida dela. Mesmo que ele a tenha ferido por uma eternidade,
Ela o arruinara por um instante. Além disso, as mulheres, mais do que os homens, ajustavam-se a suportar a tristeza. Viviam de emoções, pensavam apenas nas emoções que sentem. Quando amavam alguém, faziam-no apenas para ter alguém com quem esbravejar. Fora Lord Henry quem o dissera, e Lord Henry bem sabia como são as mulheres. Por que se preocupar com Sibyl Vane? Ela já não era mais nada para ele. Mas... e o quadro? O que dizer a respeito do quadro? Ele continha o segredo de sua vida, contava-lhe a história. Ensinara-o a amar a própria beleza? Ensiná-lo-ia a abominar a própria alma? Iria algum dia olhá-lo de novo? Não, tudo aquilo não passava de uma ilusão forjada pelos sentidos confusos. A noite horrível que passara deixara fantasmas. De repente, caíra-lhe sobre o cérebro aquele pontinho escarlate que enlouquece os homens. O quadro não havia mudado. Loucura pensar que sim. Mas o quadro o observava. Aquele rosto lindo, transfigurado, o sorriso cruel. Os cabelos claros brilhavam à luz do sol matinal. Os olhos azuis vieram encontrar os seus. Tomou-o uma sensação de piedade infinita. Não de si mesmo, mas da imagem pintada de si mesmo. Já havia alterado e alteraria ainda mais. Aquele dourado ressecaria, acinzentaria. Morreriam aquelas rosas vermelhas e brancas. Para cada pecado que cometesse, viria uma mancha sarapintar, danificar aquela formosura. Ele, porém, não pecaria. Alterado ou inalterado, o quadro seria para ele o emblema visível da consciência. Resistiria à tentação. Não mais veria Lord Henry. De um modo ou de outro, não daria ouvidos àquelas teorias venenosas, sutis, que no jardim de Basil Hallward pela primeira vez atiçaram nele a paixão pelas coisas impossíveis. Voltaria para Sibyl Vane, repararia o erro, casar-se-ia com ela, tentaria amá-la de novo. Claro, fazê-lo era o seu dever. Mais do que ele, ela deve ter sofrido. Pobre criança. Com ela, ele fora egoísta, cruel. Retornaria ao fascínio que ela exercera sobre ele. Juntos seriam felizes. Com ela, a vida seria linda, pura. Dorian levantou-se da poltrona e passou um pano largo por sobre o retrato. Ao fazê-lo, olhou-o, estremeceu. Horrível. Caminhou até a janela, abriu-a. Saiu e, ao pisar no gramado, inspirou fundo. O ar fresco da manhã pareceu afastar-lhe toda a paixão funesta. Pensava apenas em Sibyl. Voltou-lhe o eco tênue do amor. Muitas, muitas vezes repetiu o nome de Sibyl. Os pássaros, que cantavam no jardim embebido em orvalho, pareciam falar dela às flores. Canal Rafali. Se inscreva, deixe seu like, contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.